Seja bem-vindo ao segundo episódio do Arq Pode Tudo Conecta, porque aqui a gente pode tudo mesmo. E uma coisa que a gente pode muito hoje é conhecer esse universo da marcenaria, dos modulados. Você sabe aí qual é a diferença entre eles? Então, se você não sabe, vem comigo que eu vou te mostrar. E hoje eu tô aqui na Italinha Criativa, que é uma loja de planejados e modulados, que é o lugar perfeito, né? Para vocês visualizarem tudo que eu quero mostrar. E aqui eu já quero mostrar uma coisa que me chamou muito a atenção, que é essa cozinha aqui, ó, maravilhosa. Só que o que eu vou mostrar dessa cozinha é uma coisa bem específica, né? Aquele olhar de arquiteto que vai no detalhe. A cozinha toda tá muito bonita, a composição dela tá muito bonita, mas o que eu quero mostrar mesmo são esses puxadores aqui. Esses puxadores, eles são metálicos, né? Tem várias opções e o que eu achei muito interessante é como ele casa com a parte amadeirada. Então o legal dessa loja, por exemplo, é a quantidade de amadeirados e opções de puxadores que a gente consegue ter para poder fazer esse casamento. E uma outra coisa que tá linda nessa cozinha também, olha só, vem aqui comigo, é o seguinte, olha bem essas portas aqui, tá vendo? Elas são super lindas e você olhando no contexto geral, elas parecem até o amadeirado, mas não são. Elas são metálicas, porque às vezes a gente precisa realmente, na porta de vidro, por exemplo, precisa do metal para sustentar a porta. E às vezes a gente não encontra em cores bonitas como essa. Então olha essa que linda, né, fazendo essa composição. Um outro ambiente que também me chamou muito a atenção foi esse quartinho infantil. Pelo seguinte motivo, tá vendo esses arcos aqui? Eles fizeram toda a diferença nesse ambiente. Tá lindo também o ambiente, mas tem umas coisas que são diferenciais e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Vocês já perceberam que eu tô aqui para falar de detalhes, né? Então, porque são os detalhes que criam as sensações nos ambientes, que enriquecem um projeto. E aqui tá cheio de detalhes, cheio dessas riquezas. Olha esse aqui, por exemplo, esse rack com esse chanfro. Esse cantinho abaulado, em vez de ser aquela quina reta, seca, faz com que pareça que ele é mais leve, principalmente porque ele tá solto do chão, ele dá uma sensação de leveza, de sofisticação. E além disso, eu não posso deixar de falar neste ambiente aqui dessa adega, né? Que ela parece serralheria, mas ela é toda na marcenaria. E tem uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, que é a preocupação dessa loja com a sustentabilidade. Então, por exemplo, nessa cozinha aqui, linda, a gente tem essas portas aqui que são em MDF com revestimento em reciclagem de garrafa PET. Ou seja, essa película de PET é uma película que dá resistência a esse material. Então, esse material fica mais resistente e ainda ganha essa carinha de lambri, que é um detalhe que enriquece, né, o projeto. E agora chegou o momento de eu explicar o que eu prometi lá no início do vídeo, que é a diferença entre planejado, modulado e marcenaria. Então vamos lá? Aqui na Italinha, eles trabalham prioritariamente com modulados e planejados. E o que é isso? O modulado, ele é um padrão de tamanho, né? Então, vou dar um exemplo aqui que a gente tem esse painel técnico que eles mostram na cozinha, os módulos da cozinha. Então, se por exemplo, você tem um módulo de 84 centímetros de altura, mas você quer colocar dois móveis menores do lado, eles têm módulos de 42, que somados dão exatamente os 84. Entendeu? Eles seguem padrões de tamanho. E a diferença para o planejado, por exemplo, o planejado ele segue certinho o tamanho que você tiver. Então, lá na sua casa você tem uma parede de 1,75 m. O planejado vai fazer exatamente desse tamanho. Ué, mas então por que eu escolheria o modulado? Porque o modulado, ele consegue fazer suas devidas adaptações. Então, por exemplo, eu tenho uma parede de 87 centímetros. Eles pegam um módulo de 90 e cortam para 87. Então, isso é uma das adaptações que eles fazem. Existem outras maneiras de também fazerem adaptações, preenchimentos.
E agora, qual é a vantagem então do modulado? É o custo-benefício. Uma vez que você consegue produzir em larga escala um mesmo padrão de tamanho, você consegue fazer isso, ter um bom custo-benefício, né? E é por isso que a Italínia ela é modulada e planejada. E qual é a diferença então para marcenaria? A marcenaria, a gente fala, se você chega pro arquiteto pedindo, eu quero a marcenaria da minha casa, não é? É porque a gente associa isso ao marceneiro. É o cara que trabalha mesmo com a madeira, né? Mas ele não tem um processo de fábrica, né? Então isso dificulta alguns processos em algumas coisas. A vantagem do marceneiro é que às vezes você pode trabalhar com uma madeira maciça, um desenho específico, então cada um deles tem um padrão e o seu projeto é que vai determinar o que é melhor para você, qual deles é melhor para você. E aí, por que então eu tô na frente desse painel enorme, só falei de módulo, etc? Porque aqui na Italínia, por exemplo, e as marcas normalmente que trabalham com modulados e planejados, elas têm os seus padrões, os seus módulos, as suas características. E aqui é simplesmente um painel que mostra as características da marca. Então, por exemplo, tem tipos de puxadores, tipos de acabamentos, né? Aqui tem espelho, aqui também tem, ó, diferentes tipos de material, né? Então esse aqui é o MDF e esse aqui é o MDP e cada um tem um uso específico, né? Depende se vai carregar muito peso, vai estar em área molhada, e aí cada um tem a sua especificidade e é para isso que existe, né, esse painel. E aqui você, na hora de fazer o seu projeto, consegue visualizar de cara o que você tem de opção e como você consegue mesclar essa parte da tecnologia, da técnica, do que tem tecnicamente dentro da marca. E agora tô eu aqui sentada na minha devida cadeirinha de arquiteta, com meu cliente aqui imaginário, para vocês começarem a ver, visualizar como é que é realmente o processo completo, né, desde a contratação, desde lá do início até o final, quando a sua marcenaria está pronta na sua casa. E aí, como é que é esse processo realmente? Normalmente, a gente já chega com um projeto de arquitetura pronto, né, aqui na loja, para apresentar para o consultor. E vamos lá, vamos entender a diferença do projeto de arquitetura para o projeto de marcenaria, né? Na arquitetura, a gente conversa com o cliente todas as demandas, necessidades, gostos, rotinas dele. Então, a gente avalia o cômodo, o espaço como um todo, né? E a gente traz o projeto pronto. E aí, aqui, a gente está falando mais do projeto, aqui na loja, a gente fala do projeto de marcenaria especificamente, que olha para as demandas e necessidades da marcenaria. E aí é como se fosse um projeto numa outra escala, um projeto mais aprofundado aqui nesta categoria. E aí eu até trouxe aqui para vocês, ó, como é que a gente chega com um projeto. Vou fazer aqui um merchan, porque esse aqui é um projeto de Estúdio NC, de nossa Cris e nossa Nath, entendeu? E aqui nesse projeto já tem as características da marcenaria mesmo. A gente já traz com as medidas, tudo que é pra gente orçar na loja e contratar aqui na loja, né? Feito a avaliação desse projeto, as medidas, tudo que é feito aqui com o arquiteto, o cliente, o consultor para e coloca e passa tudo isso a limpo no programa deles específico da loja, né? Que é um programa de 3D, então ele reproduz tudo isso daqui, só que agora lá nos detalhes, ele pensa na parte metálica, né? Nos corrediças, nos puxadores, em todos os detalhes. Isso é passado para o 3D, né? Dentro de um programa da marca, da loja, né? Porque dentro desse programa é onde eles têm as características que vão gerar o orçamento da loja e também onde temos as adaptações, né? Sejam elas dos módulos, como eu expliquei, né? Seja das medidas globais do projeto para os módulos específicos da loja, seja também algumas adaptações do padrão. Então, a gente especificou uma madeira mais
um frejó, e aí eles mostram quais são as opções de padrão que tem ali próximas daquele frejó para a gente escolher junto com o cliente. E feito isso, a gente vai para a parte de contrato, né? Porque é no contrato que tem todas as regrinhas, prazos, todos os termos de garantia de fábrica, todo mundo ciente, todo mundo de acordo, o contrato é assinado e a gente vai para a fase de medição. Nessa fase de medição, o consultor que desenhou seu projeto vai lá no seu espaço, medir tudo direitinho, e essas medidas são medidas mais finas, vamos dizer assim, né? O projeto de arquitetura, ele considerou medidas globais, e aí é no projeto de marcenaria que a gente vai para o milímetro do milímetro, sabe? Por quê? Porque aqueles módulos, aquelas placas, aquilo que vai virar um armário, que vai virar uma marcenaria, precisa caber certinho no teu espaço, nas tuas quinas, nos teus empenamentos, enfim. Feito isso, feita a montagem, aí é a hora só de desfrutar da beleza que é ter todo o projeto pronto e a decoração da sua casa, assim como todos os exemplos que eu mostrei na loja de espacinhos e ambientes planejados. E aí, que desse processo todo que eu descrevi, uma parte que é muito importante, é fundamental, é o projeto executivo da marcenaria, que é diferente do projeto executivo da arquitetura. Cada um tem a sua função. E para isso, eu trouxe aqui a Tainá, que é a nossa consultora aqui na Italínia, para tirar algumas dúvidas, me responder umas perguntas. Tudo bem, Tainá? Tudo bem. Ó, eu tô aqui te trazendo para te perguntar uma coisa. Me conta qual é o maior desafio que você encontra nessa parte do projeto executivo. Vamos lá. Então, existem várias etapas e vários desafios nesse caminho, né? Entre eles, algumas variações, principalmente na conferência final de medidas, assim, em cima do projeto do arquiteto e a medida final que a gente executa para essa fabricação dos móveis. Então, às vezes acontece de tirar alguns centímetros, até mesmo, eu acredito que para o arquiteto, a primeira medição que eles fazem, e no final, durante o período da obra, muda algumas coisas e que acabam interferindo no final no projeto de executivo da marcenaria. Então, acho que alguns dos maiores desafios acabam sendo isso aí. Entendi. Essa adaptação do projeto de arquitetura para o projeto para ajuste fino mesmo da marcenaria, que na verdade acho que é o que compõe justamente o que a gente chama de compatibilização, né? Porque cada um tem sua função, como eu expliquei. Agora me conta aqui, babado, que a gente gosta de aquecer o negócio, entendeu? Me conta um babado, você encontra muita diferença de medida entre os projetos, assim, tipo, o que você pegou do projeto do arquiteto pro que você vai lá na medição na casa da pessoa ver? Olha, é cada coisa. Tem bastante diferenças, assim. Algumas coisas assim que a gente fica, caramba, o cara fez isso. Mas existe também muitos profissionais excelentes que, assim, tiram de letra, são flexíveis também com ideias, às vezes alguns ajustes que precisam ser feitos. Então isso é muito legal, esse encontro, essa conversa que tem que ter. Mas eu te confesso que tem umas coisas bem difíceis. É por isso que eu conto pra vocês, assim, que eu sempre falo, reforço muito isso. Sobre a busca do teu arquiteto, né? É importante esse momento da escolha do arquiteto, da característica, você avaliar, às vezes até o jeito dele de se comportar, de falar, se é compatível com você. Mas você vê que a Tainá acabou de contar que existem casos que existem, por exemplo, medidas do projeto de arquitetura que são muito diferentes, por exemplo, do projeto de lá da hora, né? Que ela vai fazer a medição no apartamento, né? E aí isso gera, com certeza, impacto, né, na tua obra, no final do teu processo como um todo. Então, é muito responsabilidade também do cliente fazer essa pré-seleção, avaliar, né? Não olhar ali só pelo preço, sabe como é que é? Escolher um bom profissional vai ajudar em todas as fases, né, da obra. Eu queria te agradecer por ter se disponibilizado parte aí do teu tempo de projeto executivo.
Pra ficar aqui com a gente, contar nossos babados aí, entendeu? Dos bastidores, fogo no parquinho. Mas é isso, acho que é importante, acho que faz parte da gente estar aqui numa conversa honesta, mostrar, começar a conscientizar as pessoas de que todo trabalho tem as suas dificuldades, né? E eu acho que é isso que valoriza, inclusive, um bom profissional, né? E valoriza o nosso mercado, né? E eu queria encerrar essa visita aqui na Italínia mostrando para vocês esse cantinho aqui super exclusivo que foi desenvolvido justamente para você que é cliente, quer estar com seu arquiteto aqui, conhecendo seu projeto, vendo a apresentação do seu projeto. E para você arquiteto também que não sabia, esse espaço ele foi feito para você trazer o seu cliente para apresentar projeto. E não precisa ser só de marcenaria, não. Você pode mostrar, aqui tem uma TV, então você pode mostrar o projeto como um todo, não necessariamente a parte de marcenaria. Aqui tá super isolado porque tem essas portas, então não tem muito barulho. É super interessante esse espaço, pensado mesmo para o projeto que está sendo desenvolvido com tanto carinho e exclusividade. E falando em exclusividade, eu tô trazendo aqui em primeira mão para vocês o lançamento dos novos padrões da Italínia. Olha que coisa mais linda! Tem tons sóbrios, tons amadeirados. Olha, por exemplo, essa composição aqui. Lembra que eu falei da linha PET? Ele agora vem no verde. Agora imagina essa composição aqui, que coisa mais bonita. Tá vendo? Agora, olha esse aqui também. É um outro estilo estético, mas muito legal também, que é a linha bronze. Olha que bonito, com esse que se chama Terrazzi. Olha que lindo. É mais sofisticado, né? Muito legal. Amei. E assim você consegue desenvolver e adaptar e às vezes até potencializar, né, o seu projeto. E o importante é fazer essa escolha com bastante calma e com a ajuda sempre dos profissionais. Então é isso, gente. Essa foi a nossa visita do Arqui Pode Tudo Conecta na Italínia Criativa, que é nossa parceira e patrocinadora no Arqui Pode Tudo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido sobre todo o processo que eu comentei, que eu contei. Não deixe de colocar seu like aqui, seu joinha, que ajuda muito a gente a crescer. E se você tiver dúvidas, qualquer pergunta que você queira fazer, não deixe de comentar. Tem um time de arquitetas aqui que adoraria responder suas perguntas e entender quais são realmente as necessidades, até pra gente criar próximos episódios. Eu espero vocês no próximo episódio. Beijo!